Eu não quero perder tempo, porque o tempo é exíguo e hoje muita coisa tem que ser dita, principalmente sobre o Cruzeiro. Então já vou anunciar a Kika Branco que está aqui, os comentaristas que estão aqui ao lado, quase que não saem, hein? E ó, torcedor, está começando mais uma edição dos Donos da Bola. O Cruzeiro apresentou seu novo diretor de futebol, já mostramos aqui, tal. Vamos falar mais uns detalhes sobre ele aí, mas o foco é mais uma derrota. E o que eu não estou suportando mais, né? Esse negócio não é normal. Não é normal. Não é normal. Ah, não, que perder é normal. Ah, não, porque os meninos... Que menino, pô? Quais meninos, velho? A média do time é altíssima, a média de idade, velho. Cadu vai contar isso aqui. Ontem nós ficamos até 2 horas da manhã no telefone, 8 horas no telefone, para tentar desvendar os mistérios do Cruzeiro. Meu Deus do céu. Rodada do Brasileirão, então, o Atlético mais uma vitória, o Cruzeiro mais uma derrota, né? Sem perder tempo, estamos no ar aí, é sangue na sua televisão. Vamos falar do Galo aqui, segue líder no Brasileiro, venceu o Figueirense no Independência, 1-0, gol do Prato. Como joga esse Prato, hein? E abriu 2 pontos de diferença em relação ao segundo colocado, que é exatamente o Corinthians. Ontem, na hora que o Coritiba fez o gol, eu vi foguetes pocando aqui na região centro-sul da capital. Nossos comentaristas já estão por aqui, vão destrinchar. Põe na tela aí os melhores momentos aí, o menino Capeta. Olha aí, vou começar com você, Edu Panso. Tudo bem, Edu? Beleza, Dona T, tá bem? Bem, graças a Deus. Beijo, T! Fala do Galo aí, Edu. E tá nos assistindo. Beijão você acertou, pra ela. hein? Você acertou, hein? Ah, o Everton, placares, mas é porque a gente pega o histórico, né? Todo mundo acertou. Eu peguei muito pela dificuldade que seria o jogo. Porque o Figueirense, apesar de não ser um bom time, que vai brigar por alguma coisa no campeonato, mas ele é muito bem treinado. E vencer o Figueirense quando ele joga fora de casa é mais difícil do que lá em Santa Catarina. Porque ela tem que sair pro jogo, né? Por causa do esquema que o próprio Argel, que é muito chato, mas é bom treinador, ele arma. E o Atlético encontrou muitas dificuldades no jogo, a gente já esperava essa dificuldade. Eu até assisti ali no setor da imprensa o jogo ao lado do Cris, nosso Cris Galo aqui na Band. Nem foi me visitar na cabine, beleza. Eu cheguei muito em cima da hora, tranquilo. E é engraçado que o Cris, durante o jogo, ele falava, não, mas o Atlético, eu tô sentindo falta daquele Atlético que parte pra cima, com ímpeto. Aí eu virei pra ele e falei, então você tá sentindo falta do Atlético do Cuca, né? Porque o Atlético do Levir é um time mais organizado, é um time que toca muita bola. E nesse jogo, principalmente, a gente viu um Atlético tocando 1-2. O Atlético não carrega a bola. E raramente o Atlético dá o terceiro, quarto toques na bola. Esse é o verdadeiro Atlético do Levir Coupe. E quando acabou o primeiro tempo, o pessoal que estava ali na imprensa assistindo, comentando a partida, falando, eu acho que o Levir volta agora, faz aquela alteração que ele treinou durante a semana, tirando o Donizete e entrando o Guilherme. Eu falei... O Levir não vai tirar o Donizete nesse jogo, porque o Atlético sofreu muito com os contra-ataques do Figueirense durante a partida. Eu não acredito que o Levir tire o Donizete. E outra, se a gente pegar os 10 últimos jogos do Atlético, aos 12 minutos o Levir chama alguém que está no aquecimento, conversa até os 13h30, dos 13h30 aos 14h30 o jogador vai para a beira do gramado e aos 15 entra. 10 minutos... Isso o Levir primeiro. chama o Guilherme, todos 15 minutos entrou o Guilherme. Mudou muita coisa no jogo, a entrada do Guilherme? Não, na minha opinião, não. Porque o Dátulo não fez uma grande partida, o Guilherme não teve tempo para fazer uma grande partida. Ele fez um bom passe para o Prato na segunda bola que ele chutou na trave, mas nada muito diferente do que fez o Dátulo no jogo. E o Atlético, dentro disso, foi muito melhor, mereceu um placar até um pouquinho mais dilatado, mas por tudo que o Figueirense apresentou no jogo, também 1-0 foi justo. Algumas trocas de posições o Levir tentou para mudar alguma coisa, para facilitar a vida do Atlético. O Giovanni Augusto começou centralizado, dos 30 minutos até o final do primeiro tempo. Ele trocou com o Augusto de posição, colocou o Giovanni Augusto para a esquerda, centralizou o Dátulo, não surtiu efeito, e aí no segundo tempo o Levir tentou outras modificações. Um recadinho para a torcida do Atlético. Gente, vamos pegar leve com o Dátulo, porque o cara está voltando de lesão. E outra, ele chegou num nível que o primeiro erro de passe o torcedor já começa a vaiar e perde a paciência com ele. Não acho legal, até porque você, torcedor, que cobra o time falando que todo jogo no Brasileiro de Pontos Corridos é uma final, você não pode vaiar jogador em final de campeonato. Marcos Rocha fez uma boa partida, vai evoluir, mas foi o segundo jogo dele depois de 2 meses parado. Então, eu acho que o Atlético está bem, é o melhor time do campeonato, aquilo que a gente vem falando desde o início, que alguns criticavam a gente quando a gente falava. Já estamos na 15ª rodada e continua o melhor time. Mas tem gente falando que ainda está no começo. O Léo Silva continua devendo um pouco. Primeiro tempo do Léo Silva de novo,
apesar do Paulinho Vilhena não gostar muito que a gente Engraçado, fale, mas não foi que aquele primeiro tempo primordial, mas no segundo tempo ele foi bem. Eu achei que ele foi bem. Você está sendo muito radical muito crítico, na né? avaliação. Agora, Carlos esforçado, sábado, gostei do Carlos, bem esforçado. Finalizou uma vez, esforçado é o pior dos elogios, mas Forçado é que nem chamar o cara de bom. Isso é bom. Simpático. Bom é mais ou menos. Mais uma vez, bem taticamente, mas ofensivamente. Cadu, eu tenho uma pergunta um pouco fora do contexto, porque eu quero saber de você sobre o elenco do Atlético em relação ao, por exemplo, o Palmeiras que está chegando. Daqui a pouco você fala que eu quero ouvir o Levi Coupe agora. Daqui a pouco tem Cruzeiro. Não sai daí não, senão seu time perde quarta-feira. Põe o Levi para falar aí. Nós estamos amadurecendo, entende? Nós estamos... eu falei, não sei com quem, eu não sei se é exatamente esse número. Nós chegaram comigo já 17 jogadores, saíram 17 e chegaram 8. Então isso não é um time equilibrado. O time equilibrado é aquele que o torcedor vai saber quem são os 11, os 13 que sempre jogam. Ele vai ter na cabeça em breve, eu espero que em breve. Eu espero repetir muito a formação da equipe. Então eu acho que ainda nós estamos ainda no caminho de ter um time assim marcante para conquistar um título. Muito bem. Daqui a pouco o Dimara vai analisar o Levi. Porque eu quero que você analise exatamente o elenco. O elenco do Atlético, dos jogadores que estão em campo jogando e quem está no banco. Você vê como um elenco confiável para ganhar o título ou o Palmeiras, que está chegando, tem um elenco melhor? O Atlético tem um time titular melhor, na minha avaliação, gostaria de saber a sua, mas o elenco do Palmeiras é melhor e isso dá mais, de repente, mais tranquilidade para o Marcelo trabalhar, por gentileza, Cadu. Boa tarde a todos. Para começar, o melhor time é o do Atlético e na prática, no campeonato, é disparado o melhor time da competição. Sobre o elenco, a gente até discutia isso ontem na nossa resenha de domingo. Eu acho que os dois têm bons elencos. A sua primeira pergunta, o Atlético tem um elenco suficiente para ser campeão? Tem. Mas talvez o Palmeiras, em termos de quantidade, seja superior a qualquer outro. Quantidade. Quantidade com alguma qualidade. É uma análise um tanto complexa. O Atlético, mesmo tendo um número um pouco menor de jogadores em boa parte das posições, e isso não vale só para o Atlético, o Palmeiras saiu contratando de forma desvairada, então é natural que tenha mais jogadores em várias posições do que qualquer concorrente. Mesmo tendo esse número um pouco inferior, o Atlético, claro, pode muito bem ser campeão. É até para mim um favorito um pouco acima do Palmeiras. Mas o time de São Paulo, o time do Marcelo Oliveira, para mim cada vez mais se consolida como principal adversário. Tenho dito isso desde o início do campeonato. Um time que mudou muito com o Marcelo Oliveira. Impressionante como melhorou, né, com o Marcelo Oliveira. Acho que vai ser uma briga boa entre os dois, Everton. Agora, uma coisa que eu falei no sábado. A gente já está perto do final do primeiro turno. Já dá para fazer uma análise ali mais geral do campeonato. A diferença do Atlético para o segundo colocado, 2 pontos, não reflete a diferença de qualidade de futebol apresentada ao longo do primeiro turno. O Atlético teve uma consistência, uma regularidade e uma qualidade, em termos de bola mesmo, maior do que esses 2 pontos refletem. Não sei que vocês concordam. Eu acho que o Atlético poderia estar com uma vantagem maior na tabela. Talvez os 4 pontos que está ali para o Palmeiras, alguma coisa nessa linha. Porque o Corinthians não jogou para estar 2 pontos atrás do Atlético. Né? O Corinthians conseguiu aos trancos e barrancos, um pouco de sorte aqui, arbitragem ali, não que tenha acontecido muito comparado com o que a gente viu em outros tempos, mas meio aos trancos e barrancos se manter a 2 pontos do Atlético. Mas jogou bem menos que o Atlético ao longo desse primeiro turno, em termos de futebol. São coisas da bola, o futebol é diferente por causa disso. A diferença é que trancos e barrancos não aguentam até o final do campeonato. Exatamente. O que faz a diferença, eu acho, para um time campeão. É um bom sinal. É aquilo que eu já citei algumas vezes, que o pessoal fica chateado, mas para mim é verdade. O pessoal, a torcida do Cruzeiro não gosta. O Atlético perdeu pontos em vários jogos em que não mereceu. Verdade. Talvez essa diferença seja menor do que o que a bola mostra por causa desse pequeno azar em algumas circunstâncias. Contra o Atlético Paranaense, o Galo foi bem melhor, ninguém questiona isso, o Galo perdeu. Contra o Palmeiras, o empate foi na Bacia das Almas ali, o Atlético deveria ter vencido. Contra o Corinthians, a mesma coisa. O único jogo que o Atlético mereceu perder foi contra o Cruzeiro. Exatamente. Mereceu mesmo. Só esse jogo, e os outros, o Atlético poderia ter conquistado bem mais pontos. E só sobre o Dátulo ali, que o Panzi falou,
independentemente da qualidade do jogador. Eu acho o Dátilo um bom jogador e acho que não tem que ser titular. Né? Não concordo nem com o Levi, que coloca como titular, nem com as vaias exageradas. Acho que ele é uma boa opção ali para o banco. Agora, taticamente, embora ele já tenha jogado assim em outros momentos, eu não acho que o Dátilo funcione tão bem como esse cara de beirada no 4-2-3-1. Linha de 3 meias, ele pela esquerda. Porque esse tipo de função... Esse tipo de função, Everton, requer um cara, hoje em dia, de mais velocidade. O cara que vai e volta correndo, mais um ponta mesmo. Né? Um cara que tem o drible, um cara mais vertical. O cara do passe joga mais por dentro nesse tipo de esquema. Então, acho que o Dátilo pode ser útil no Atlético como uma opção. Ou para jogar com só um volante, voltar para o 4-1-4-1 e ele ser esse diferencial, esse cara que dá o dinamismo tático, ou um cara para eventualmente entrar por dentro, no lugar do Giovanni Augusto, do Guilherme, como armador. Pela esquerda, acho que tem que ser Thiago Ribeiro, que joga na direita, mas pode ser deslocado para a esquerda. O Carlos, se voltar a jogar bem. O Michael Soel era uma ótima opção. Ou, o que eu vou falar agora, que seria o meu time. O Luan na direita e o Thiago Ribeiro na esquerda. Para você ter dois caras de velocidade na beirada. O Atlético cedeu 5 contra-ataques para o Figueirense. Edmar vai analisar daqui a pouco essa situação. Vai falar também da coletiva do Levi, que disse que o time ainda não está pronto. A hora que estiver pronto, então, aí vai ser campeão, Levi, porque está demais. Olha aqui, preste atenção, meu amigo de casa, que esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora nesse telefone que está na sua tela. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então você não pode perder tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Então, meu amigo, além de reduzir o valor das parcelas do seu financiamento em vigência, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, não perca mais. Ligue agora, anote o número, está aqui, 2559-8877. Olha o WhatsApp lá, 9588-8877. Faça já sua revisão, pare de pagar essas taxas indevidas, ligue agora, 3125598877 ou 9588-8877. Esse último aí é o WhatsApp. Envie agora. Para de usar o WhatsApp só para outras coisas. Usa para isso também. 9588-8877. Dimar Oliveira, para falar, por que o Atlético dá tantos contra-ataques? É o esquema? Outra coisa, o Levi disse que o time ainda não está pronto. Mas quando ficará? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que está muito na fala do Levi quando ele fala dessa questão do equilíbrio. E até nessa situação que você coloca do contra-ataque. Né? O time que é extremamente ofensivo, óbvio que ele vai dar campo para o adversário. Então essa recomposição também é importante. As dificuldades que o Atlético teve nesse sentido foram exatamente em cima do Dátilo, que ainda não está na sua melhor condição. Concordo com os meninos. Para mim, não é titular dessa equipe do Atlético. O pessoal brinca muito, né, que é o Dátilo e mais o restante. Ele coloca Dátilo, Thiago Ribeiro, Dátilo, não sei o que. Para ele só pensa no Dátilo. O pessoal brinca que não é o filho do Levi. Né? E o que a gente vê não é especificamente a questão técnica do Dátilo, mas é que ele difere muito do restante da equipe. Né? O nível técnico dele, neste momento, difere muito do restante da equipe, que não quer dizer que ele não participe, que ele tente. E todas as modificações e alterações táticas que o Pan se referiu, que o Levi fez durante a partida, ele tentou fazer com que o Dátilo jogasse de alguma forma. Ele tentou achar uma forma de jogar para o Dátilo e não conseguiu. A hora que ele colocou o Guilherme, quando você entra com um jogador 15 minutos do segundo tempo, mesmo que ele tenha observado todo o jogo e sentido o que é, e às vezes a gente sabe que existe uma distração no banco, que o cara não presta atenção, mas o cara, para entrar no segundo tempo, ele tem que estar muito ligado na forma de jogar do time. Né? E talvez por isso que ele converse tanto com o jogador que vai entrar para ter essa noção. Então, é complicado para o Guilherme também chegar numa segunda etapa e resolver uma situação diante de uma equipe tão retrancada. Tem que fazer um elogio enorme ao Lucas Prato. Não é só o futebol e a técnica que ele tem, mas é a determinação dele. Ele pode estar marcado como ele estava, numa retranca enorme, mas o repertório dele para a movimentação é muito grande. É impressionante como que ele consegue, mesmo no meio de tanta marcação, conseguir a movimentação que ele consegue. Taticamente, o jogador
brasileiro não tem muito essa saída. Se não me engano, 68% de posse de bola. 16 finalizações contra 6. Espetacular. E tem que ressaltar o seguinte, Rafael Carioca de novo, né? Errou 2 passes no jogo. Isso é brincadeira pro Ele acertou 52 passes. Olha, você vê muita coisa. Errou 2. E o Leandro Donizete acertou 43 e errou um só. Muito bem, também o Leandro Donizete. Bem. É curioso, como o futebol do Leandro Donizete cresceu jogando ao lado do Rafael Carioca. Agora tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção nos lances que estamos vendo agora aqui nos Donos da Bola. Aconteceu um lance ontem muito parecido com aquele lance contra o Santos, quando a bola foi jogada para um atacante no meio campo, só que na oportunidade o Léo Silva estava na marcação, com o Ricardo Oliveira, ele girou, foi lá e fez o gol. Contra o Corinthians foi um pouco assim. O Donizete, exatamente. O Donizete ontem deu bote numa bola que foi lançada, eu acho que para o Marcão, gostaria de põe um lance, eu estou respondendo aqui o grande Lincoln. É esse lance aí, ó. Esse lance aí. O Donizete não pode aliviar num lance. Mas tem uma explicação tática nisso aí. E talvez seja o famoso risco calculado. E claro, não é legal correr esse risco. Acho que dá para tentar evitar. Mas ao mesmo tempo, isso que eu vou falar agora, eu acho uma grande virtude do Atlético. O Galo joga com o que está todo mundo chamando hoje de linhas altas. Né? Ele joga com o time todo mais para frente. Então, eventualmente, você leva um outro contra-golpe. Eu acho que vale a pena, porque em termos ofensivos, você fica com muita gente lá na frente, com a equipe compacta, você cria muito mais. É o tal do futebol moderno, eu acho legal. Eu acho ao mesmo tempo que dá para unir as duas coisas, jogar com as linhas altas e ter ali um pouquinho de mais cuidado na recuperação. E até para fazer justiça ao Léo Silva, eu entendo o que vocês dizem, mas talvez seja a soma de duas coisas. Jogar com a linha alta expõe o zagueiro um pouco em alguns momentos. E o zagueiro tem que mostrar velocidade. E um cara de 35, 36 anos, ele não vai ter a mesma velocidade que já teve no passado. Então, talvez seja um pouco ingrato o esquema com a realidade atual do Léo Silva. Mas quando eu critico o Léo Silva, é uma crítica construtiva, eu não tiraria do time, para mim é titular do Atlético, não deveria sair. Também. É uma crítica porque eu acho que eu posso criticar o Léo Silva, porque ele rende mais do que vem rendendo. É só isso. Você fala, eu posso criticar o Léo Silva porque eu sou amigo do Paulo. Porque quando eu falo, o torcedor do Atlético, ao invés de vaiar o Léo Silva, olha para cima e vai o Paulinho Vilhena, que ele enxerga. O Atlético ganhou mais um elogio ontem, de mais um treinador que usou o Atlético como exemplo de bom futebol, de melhor futebol do Brasil, que foi o Cristóvão, o treinador do Flamengo. Então, que é bom treinador, poucos, viu? Todo mundo vai reconhecer. Não, é curioso. Até quero fazer essa pergunta a você, mas para você responder depois, agora eu vou chamar a Kika. O Atlético joga, eu vi alguém escreveu sobre isso ontem, eu não sei onde eu li, isso foi Facebook. Aliás, o Facebook é o refúgio das redes sociais. Como é chato o Facebook. É porque era o Orkut antes, Twitter. Né? Aí o Atlético joga exatamente o contrário do que se pratica hoje no mundo? E vem jogando um futebol interessante, daqui a pouco você responde. O Cristóvão falou isso, o contrário do que vem se jogando no futebol brasileiro. Brasileiro. Não, mas no mundo também, né? Mas daqui a pouco nós vamos entrar nessa seara, que eu quero chamar a Kika, que está recebendo a sua mensagem pelo @ os donos da bola, MG, e ela registra agora a opinião do torcedor atleticano diante de mais uma vitória. Boa tarde, Kika. Boa tarde. O torcedor está feliz, mas já traz aqui alguns questionamentos. O Wilson Júnior, por exemplo, está falando que o Dátulo realmente não tem condição de ser titular do Atlético, serve só para compor o elenco e nada mais. O José Ottoni acha que o Atlético precisa de um cara de velocidade, que o Thiago Ribeiro não aguenta correr e o Luan está machucado. E uma outra pergunta aqui é do João Luiz Clemente. O Atlético não precisa contratar um centroavante de ofício, pois se o Prato machucar, quem queria substituí-lo? É um problema. Gostei das perguntas. Você pensou bem, Kika. Parabéns. Até para voltar aquele assunto com relação ao Palmeiras, que tem muita gente também exagerando, colocando o Palmeiras como se fosse favorito e exagerando nessa disparidade de elenco. Por exemplo, o Palmeiras tem 10 atacantes, mas especificamente centroavante eles têm 4. O Cristaldo, o Leandro Banana, o Lucas Barros e o Alexandro, que não está pegando nem banco agora. Está machucado. Nessa posição, o Palmeiras tem mais quantidade, não é que é o Atlético não, do que qualquer um. O Alexandre Matos saiu contratando o centroavante. Ao mesmo tempo, armador centralizado, que eu acho que o Palmeiras tem muita opção. O Cleiton Xavier, o Robinho e o Zé Roberto. 3 ótimas opções. O Cleiton Xavier precisa virar realidade. Mas o Atlético também tem 3 boas opções, porque tem o Giovanni Augusto, o Dátulo e o Guilherme. Então, eu não acho que esse comentário do elenco vale como um todo. Eu acho que vale em algumas posições específicas, principalmente no caso de centroavante, que foi o que a Kika perguntou.
Mas, ao mesmo tempo, dá para ficar tranquilo, porque o Prato é melhor do que todos do Palmeiras, né, titulares. A quantidade é menor, mas ele é melhor do que todos do Palmeiras. E o reserva dele, para mim, seria o Carlos. Se lesiona pouco, não reclama, com isso toma poucos cartões. Ó, nós vamos continuar nesse assunto do Atlético, tem muita coisa que a Kika passou ali para vocês responderem ainda. Daqui a pouco, dentro de instantes, porque agora vamos para a hora mais gostosa do programa. O inverno chegou, pessoal, e nada melhor nesse frio que comer um pão de queijo Tidelso. O meu preparador físico, o Grande Sergipe, que é monstro. Eu perdi 12 quilos, pessoal, porque o cara é monstro. Né? Preparo físico ali no Parque das Mangabeiras, e tal. Mas ele me liberou para comer um pão de queijo por dia. Tá bom, né? Melhor que nada. Então é o seguinte, é saboroso, tradicionalmente mineiro, há mais de 15 anos no mercado. Dá no aeroporto de Confins, a turma já está comprando. Você voa, antes de voar, você vai comer um pão de queijo Tidelso. Detalhe, pão de queijo é o mais saboroso e hoje eu vou falar do pão de queijo super lanche de 1 quilo, que é ideal para padarias e lanchonetes. Trabalhamos com produtos padronizados e somos especialistas nesse tipo de segmento. Você, consumidor que for a alguma padaria ou lanchonete, se não for Tidelso, não aceite! Pão de queijo tradicional, um tamanho um pouco menor, para quem gosta de um pequenininho. Ideal para padarias e supermercados. O Tidelso é especialista nesse tipo de produção de alta escala. Então você que é empresário da área supermercadista, quando você for ao supermercado, aliás, você tem que ter na sua gôndola. E você de casa, quando for ao supermercado, se não encontrar nas gôndolas do supermercado onde você compra, peça. Procure o gerente, meu querido, eu quero Tidelso, porque é o melhor, eu não falo aqui do que não é bom. Então é o seguinte, ligue agora, 31 é o código, 3589-6464. Aliás, tem gente em Divinópolis querendo representar lá, vender e tal, distribuidor, e é bom, que é o Lucas Amaral, é bom. Acima de 5 quilos a entrega é grátis, na porta da sua casa, desde que seu endereço esteja registrado, cadastrado no site. Se você não quiser ligar, acessar o site, ligue aí, 3589-6464, mas leve Tidelso para sua casa, para sua padaria, para sua lanchonete, para o seu supermercado. 3589-6464. Alô, Tidelso, um abraço, Tidelso. Olha, agora para tudo. Porque agora é sangue na sua televisão. O Cruzeiro conheceu a 8ª derrota no Campeonato Brasileiro. O time perdeu para o São Paulo no Morumbi, 1-0, gol do Pato. A equipe do Lucha está na 13ª posição. A gente vai aos melhores momentos e aqui vamos discutir sobre tudo daquele filme de terror que a gente viu no Morumbi ontem. Roda aí. Eu gostaria que vocês começassem. Por gentileza, Dimara, você começa a falar. Um jogo tecnicamente muito fraco, né? O Cruzeiro não foi bem, mas o São Paulo também não. É por isso que faz com que o nível de exigência em cima do Cruzeiro fique ainda maior. Te confesso que eu fiquei muito assustado com o comportamento de pós-jogo, né? Tanto da presidência, do Gilvan de Pinto Tavares, quanto dos próprios jogadores. Do Gilvan, porque ele achou normal o que aconteceu no Morumbi, não é normal diante de um São Paulo tão ruim como que a gente viu ontem em campo. E principalmente porque as coisas estão acontecendo e a gente não está vendo uma retomada de posição nisso aí. E dos jogadores também que não quiseram falar pós-jogo. Eu não entendi nada. O Mena não queria falar, o Mena não está nem jogando. Então, quer dizer, as situações parece que elas estão saindo de campo e indo para os bastidores, mas os bastidores do próprio time. As alterações que o Vanderlei fez, a presença do Vinícius Araújo, o Arrascaeta no banco, são situações de jogo que você não pode testar diante de uma equipe como o São Paulo jogando no Morumbi, fora de casa, quando o time está precisando de pontuação. O que a gente viu em campo foi uma equipe desentrosada, sem jogada. Qual foi a jogada que a gente viu o Cruzeiro fazer? Como é que o Cruzeiro armou a sua equipe? Qual foi o sistema tático que o Vanderlei usou? Eu não consegui decifrar. O Cadu, que é um especialista nisso, eu até brinquei com ele, que eu queria muito ter visto o comentário dele depois do jogo, porque taticamente a gente não viu nada, né, Cadu? Na história de observar, né, a passagem dos laterais, né, uma marcação mais alta, mas o Cruzeiro não marcou, não jogou, não teve passe, não aconteceu nada. Pois é, mas nesse caso não marcou, não jogou, não aconteceu nada, a culpa não seria do técnico? Mas é o que a gente está dizendo. Tecnicamente, esse time caiu muito. E vou te dizer uma coisa, a pergunta que a gente faz depois que a gente vê o Palmeiras, que a gente vê o Marcelo Oliveira, o que o Cruzeiro fez para dispensar o Marcelo Oliveira? Claro que a gente já ouviu as explicações da diretoria, a gente já ouviu o Marcelo, mas não entra na minha cabeça como é que você destrói um trabalho todo dessa forma por opção sua. Quem dispensou o Marcelo foi o Cruzeiro.
Como é que você faz isso com um técnico que está rendendo o que está rendendo em termos de Palmeiras, com evolução? Porque, para mim, a única equipe que evoluiu nas últimas rodadas, e óbvio que a gente sabe que o Atlético, tecnicamente, é superior neste momento, mas a equipe que teve evolução no campeonato foi o Palmeiras. Você sabe que eu acho... Você acha desgaste uma palavra explicável? Eu acho que a gente basear o momento do Cruzeiro simplesmente alegando que o Marcelo era o cara que poderia dar jeito e tal. O Marcelo foi para o Palmeiras e pegou um início de trabalho com muitas contratações e contratações de qualidade. Eu não vejo um problema de qualidade limitada no elenco do Cruzeiro. Gosto do técnico Vanderlei Luxemburgo e assumo isso aqui. Mas, especificamente no jogo de ontem, ele esteve mal. E o trabalho dele, infelizmente, até agora tem exatamente 50%. Mas o que eu digo é o seguinte... Que é muito pouco para um técnico no gabarito dele. E só o pior que eu acho, sabe o quê? Sabe o que eu acho pior? É você olhar para o banco e ver lá, Arrascaeta, Marquinhos e Alisson. É disso que eu estou falando. Eu entendo, o Luxemburgo explicou, eu queimei uma substituição e acabou atrapalhando os meus planos, principalmente no segundo tempo e tal. Só que eu acho que essa não pode ser a discussão. Porque isso acontece. Porque ele não tem que se preocupar. Ele escalou mal. Exatamente. Mas com uma substituição que atrapalhou. Ele tinha que ter pegado esses 3 caras e jogado no time titular. Porque eles são melhores que os que jogaram. Eles podem não estar numa boa... Só para completar, para não ficar estranho o que eu disse, o que eu estou falando é exatamente isso. É uma equipe que entrou mal escalada, mesmo que eu entenda que ele precisa dar ritmo para o Vinícius Araújo, mesmo que eu acredite que em alguns momentos ele precisa colocar alguém no banco para dar meio que uma lição, já era. O time não pode pagar por isso. O clube não pode pagar por isso. Tecnicamente, quem ficou no banco é melhor do que quem estava jogando. E ponto final. É essa a história. E a questão do Marcelo é a seguinte, você quebra um trabalho. Você quebrou um trabalho. Nesse aspecto você tem razão. Quebrou um trabalho. Não é culpa do Vanderlei, porque a opção não foi. O Vanderlei foi chamado por eles. O Vanderlei não tem nada a ver com isso. A questão é, se quebrou um trabalho com o Marcelo, a troco de quê? Desgaste? Desgaste você tem com todo mundo, o tempo inteiro, a história toda, você tem que recuperar a história. O Luxemburgo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, aliás, o professor Vanderlei Luxemburgo falou ontem depois do jogo, ele fala agora, a gente mostra daqui a pouco, os nossos comentaristas avaliam as declarações do técnico Vanderlei Luxemburgo. Veja aí. Até saiu o gol do São Paulo, um erro nosso de saída de bola num contragolpe, fomos nós contragolpeados quando nós estávamos com a posse de bola numa saída de bola. E o Fábio tinha feito uma defesa importante naquele momento ali do jogo. E aí mostrou assim, no primeiro tempo, a ansiedade dos mais jovens quererem resolver sozinhos a situação. Tem umas 3 ou 4 situações que eles podiam passar a bola um para o outro para finalizar o que tivesse melhor colocado e não fizemos dessa forma. Mas perder para o São Paulo aqui é normal, eu acho que nós tivemos chance até, passou umas 2, 3 bolas no segundo tempo ali com o Damião ali, né? E poder ter feito gol. Como administrar essa situação, né? Ter tempo para consertar a equipe, mas ao mesmo tempo ser cobrado pelos resultados que não chegam. Começa por você. É assim que funciona. Sempre começa por alguém, começando por você. A tendência é acontecer dessa forma, por você ou por vocês, né? Em função do resultado. Ninguém quer saber se é um projeto para frente, se é para trás, se fala isso, fala aquilo, mas já começa a cobrar em cima do resultado e não quer enxergar um pouco à frente. Então isso faz parte, essa cultura nossa do futebol não vai mudar, nós estamos acostumados a isso aí. Eu venho falando constantemente que o Cruzeiro está no momento de transição, de reposição, mas ninguém quer saber e o futebol também não quer saber. E a competição continua, acho que aconteceram algumas coisas boas e a ansiedade dos mais jovens, né, de querer resolver a coisa sozinha é normal dentro de atletas que estão buscando seu espaço dentro do clube. Vamos lá. Goleiro Fábio, lateral direito Ceará. Zagueiros Paulo André e Manuel, lateral esquerdo Fabrício, não tem nenhum jovem. Não. Meio campo, Henrique Charles. E Charles, não tem nenhum jovem. Do meio para frente, me lembra aí. Marinho, William, 26 anos. 26 não é jovem. Marcos Vinícius Jovem. É mais jovem, né? O William. O William que não é jovem, e o Vinícius Araújo, que é jovem, mas rodado. Então é o seguinte, nesse aspecto, eu discordo frontalmente do Luxemburgo. E as substituições não foram de jovens também, não. Quem viu o Luxemburgo chegar em 2002 e o que conquistou em 2003, tem que realmente ficar, no mínimo, com o pé atrás, com respeito a críticas
sobre o que ele ainda pode fazer, mas é que futebol é momento. Eu não fico. É que futebol é momento. E o momento realmente não está bom. Por quê? Porque o Cruzeiro não está mostrando nada. O Cruzeiro, quando ele fala que os meninos deram o último passe de forma precipitada, não, eles deram o último passe de forma precipitada porque não tinha ninguém para passar a bola. E não tinha porque mesmo. não existe movimentação, não existe padrão, o time é descompactado, o time não corre. E outra coisa, eu falei hoje na Band News e vou falar aqui agora. Enquanto nós estivermos avaliando aqui que o time está descompactado, que o time, que o time não tem nenhum tipo de variação, que o trabalho, os jogadores não assimilaram o trabalho do treinador, tá bom. O problema é quando a gente começar a avaliar. Será que os caras estão fritando o treinador? Né? E outra coisa importante, tem que ser dividida a culpa também, viu? Tem que ser cobrado dos jogadores também. Porque os caras também, vou te contar, tá numa tiriça desgraçada. Fala aí. Respondendo ao Luxemburgo, que fez uma crítica direta à imprensa, falando que a gente analisa muito o resultado e não o projeto para frente, eu vou analisar o para frente. E o para frente é nebuloso do Cruzeiro, com o que a gente tem visto hoje e sob comando do Luxemburgo. O que pode acontecer com o Cruzeiro nas próximas rodadas, no retorno e ao final do ano, é nebuloso, é preocupante. Eu não enxergo nenhuma luz no fim do túnel do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Nada. Eu não consigo tirar nada de bom desse time do Cruzeiro dentro de campo. Concordo quando vocês falam que o elenco do Cruzeiro não é essa draga toda, é um elenco mais qualificado que muitos times que estão à frente do Cruzeiro no Brasileiro, mas o treinador... E aí é uma crítica ao Luxemburgo, sim, ele não consegue dar vida a esse elenco, ele não consegue fazer com que o torcedor tenha esperança nesse time jogando dentro das quatro linhas. E mais, eu acho que comparar o Marcelo Oliveira e Luxemburgo em termos de trabalho no Cruzeiro é inevitável e deve ser feito sim sempre. Agora, comparar o Marcelo Oliveira de 2015 com o Vanderlei Luxemburgo de 2015, na minha opinião, desculpe quem eu atingi, mas eu acho que é de uma infelicidade, de uma ignorância esportiva, é a pessoa que não está acompanhando o futebol nos últimos anos. Vanderlei Luxemburgo hoje, o currículo dele é fantástico, eu não discuto, mas hoje o Vanderlei Luxemburgo, ele está muito, mas muito aquém do Marcelo Oliveira, está muito atrás do Marcelo Oliveira em termos de trabalho, e isso tem sido comprovado dentro de campo, com títulos, com disputa de títulos. Ah, mas o Marcelo Oliveira pegou um Cruzeiro que contratou muito, pegou um Palmeiras que contratou muito, mas o Marcelo Oliveira chegou às duas finais de Copa do Brasil comandando o Coritiba, que nunca chegou a um recorde de vitórias consecutivas. Coritiba, ou seja, comparar o trabalho no Cruzeiro, ok, concordo, acho que deve ser comparado. Agora, comparar Marcelo Oliveira com o Luxemburgo, gente, vamos parar de comparar. Agora, quer comparar o Luxemburgo? Compara com o Roth, com o Joel Santana, com o Escambau Aquá, com o Marcelo Oliveira, com o Tite, com o Leverkusen, não dá. Cadu? Ó, sobre o jogo de ontem, muita gente falou, parece que até o próprio Luxemburgo utilizou esse argumento. Perder para o São Paulo no Morumbi por 1-0 é normal. Não é. Só que o Cruzeiro, além da derrota, principalmente, não jogou absolutamente nada. O Cruzeiro não teve uma chance clara de gol. O que o Cruzeiro teve mais perto de oportunidade de marcar foi aquele lance do Marinho ali, que eu acho que ele poderia ter chutado, ele colocou a bola para dentro, que foi só isso. O Rogério Ceni não fez nenhuma grande defesa. Então, não dá nem para o Luxemburgo utilizar o argumento de que as pessoas julgam muito pelo resultado em um jogo no qual o problema principal não foi o resultado, foi que o time não apresentou absolutamente nada. Isso vale para o trabalho dele como um todo. Não há nenhuma evolução, há uma confusão muito grande. O que ele tem feito com as peças, ele chegou... Buscou o Alano, que ninguém nem sabia que existia. Onde que esse cara está agora? O Marcos Vinícius jogou até razoavelmente bem em alguns momentos, mas será que é o cara para ser dono do time assim? Está desorganizado, está confuso, o trabalho dele é ruim vendo os jogos, não é analisando só os resultados. O time não mostra absolutamente nada. Com relação à questão dos jovens que você destacou muito bem aí, na sua conta, na conta que a gente fez, 2 jovens no Cruzeiro. No São Paulo tinha no mínimo 3. Né? O Lucão, que tem 19 anos, o Bosquilha, que é da base, e o tal do João Schmidt, que ninguém nem conhecia, entrou em cima da hora porque o São Paulo estava cheio de desfalques, um cara que jogou em Portugal emprestado pelo São Paulo, voltou agora, mas que é super jovem. Então, até em termos comparativos, o time do Cruzeiro era até mais experiente do que o São Paulo. Chega a ser surreal utilizar esse tipo de argumento. E outra coisa, o detalhe principal com relação ao Luxemburgo no jogo de ontem.
O Cruzeiro tinha no banco Mike, Williams, Arrascaeta, Alisson e mais um aqui que também foi, e Gabriel Xavier. 5 jogadores que bem melhores do que basicamente o que ele escolheu para jogar. Esse nível de erro na escalação é uma coisa preocupante. Errar um ou outro, tudo bem, mas ele escalou muito mal. Desses 5 que eu falei, eu acho que seria plausível. Além do Mena. Seria plausível. O Mike está na reserva, eu não colocaria, mas coloco como plausível. Porque a gente não é dono da verdade. Não é só porque você quer o cara titular que você vai colocar como absurdo ele não está. Vamos dizer que é aceitável porque o Mike estava mal esse ano. E o Alisson porque estava voltando. Agora o Arrascaeta, o Gabriel Xavier. E o Marquinhos. Escolheu o William. Tem o Marquinhos. 6 jogadores. Ele escalou muito mal. Não dá pra entender. O Charles, gente. O Williams não, e o Charles sim. O William Bigode, tirar o Arrascaeta ou o Gabriel Xavier, não colocar um desses dois e deixar o William Bigode, que não está jogando absolutamente nada esse ano. O William erra tudo. É impressionante. O William erra todos os passes, erra todas as finalizações, tecnicamente. Então, o nível de erro na escalação dele foi preocupante. E para completar, são tantos erros que acaba ficando longo. Esse negócio que inventaram agora aí, de que o Arrascaeta não é atleta, é uma coisa meio estranha colocar isso. O cara chega com uma grande contratação do Cruzeiro. Eles utilizaram esse argumento. Quem utilizou isso? O Arrascaeta precisa ficar um tempo no banco porque ele não é atleta. Para começar, é até uma desvalorização do ativo do clube, né? Claro. É o cara que chegou como grande contratação, milhões. O próprio Gilvan está endossando isso. Quer dizer, então você pagou milhões, colocou como grande contratação um cara que não é atleta. Né? Uma coisa é dizer o seguinte, o Arrascaeta precisa ganhar um pouco de massa. Ele pode melhorar um pouco fisicamente. Isso é plausível, isso é aceitável e não precisa tirar do time para o cara fazer jogando. Ele pode fazer isso jogando. Na Europa isso é feito jogando. Agora, colocar isso dessa forma, pelo amor de Deus. Deixa eu falar aqui do colchão oriental J2000. Daqui a pouco a Kika Branco vem, não vamos falar mais. O Bernard pesava 6 quilos. Pois deu no que deu. Olha aqui, meu amigo, preste atenção que meu recado hoje é direcionado para você que é motorista, secretária de telemarketing, você que é bancário, tem outra profissão aí que te obriga a ficar muito tempo sentado e por causa disso sofre com dores nas pernas, sofre com câimbras, dormências, tudo causado pela má circulação. Você sabia que o colchão oriental J2000 também pode te ajudar? O colchão oriental J2000 é o único que possui as pastilhas interativas de Lumen. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Essas pastilhas aqui, ó. Essas pastilhas aqui, elas estão espalhadas, né, sobre o perfilado massageador que auxilia o seu corpo na melhora da circulação sanguínea. E, além disso, ele relaxa a sua musculatura, prevenindo dores e induzindo ao sono profundo. E, inclusive, ao sono que repara. Inclusive, nós temos um depoimento. Fala aí, põe mais um depoimento na tela de quem comprou e está feliz com o J2000. Meu nome é Felipe. Eu sentia muitas dores nas costas, minhas pernas inchavam, eu tinha muita má circulação, mas assim que eu passei a usar o colchão oriental, essas dores pararam 100%. Nós indicamos para todas as famílias. O sorriso de quem comprou e gostou, 0800 038 2000, adquira o colchão, é saúde. Aproveite a promoção, na compra do seu colchão oriental J2000, você ganha uma cama box e um lindo edredom. E atenção, hein, se você é aposentado ou pensionista, nós temos uma condição super especial para você. Colchão oriental J2000, quem dorme bem vive melhor, 0800 038 2000, liga agora sem atravessador, direto na fábrica, um rápido intervalo, vou lhe dar uma cochilada no colchão oriental J2000, volta em 2 minutos na tela da Band, até já. Os donos da bola.